Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Obrigado pelo carinho dos irmãos. Ganhei aqui uma prenda. Agora acabou os papéis, né? Esposo. Obrigado pela participação de cada um, amo muito os irmãos. Quem está em pé ali atrás, pode tomar um lugar, se assentar. Se você está vendo um lugar vazio aí, acena para algum irmão que está em pé. Irmãos, nós temos falado nesses últimos domingos sobre a nossa vida como um sacerdote. Você sabe que, para exemplificar a nossa vida, nós sempre pegamos o tabernáculo, que foi feito lá na época de Moisés. E na época de Moisés, Deus constituiu um povo único para ele, diferenciado de todos os outros, né? E aí constituiu os sacerdotes. E o tabernáculo aponta para a nossa vida, porque antes o Senhor, a presença de Deus, habitava num lugar, né? Num tabernáculo, num móvel. E depois que Cristo morreu na cruz, o Espírito Santo dele veio habitar no nosso coração, dentro de nós. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, acontece algo milagroso. Você sai da morte e vai para a vida, como diz o apóstolo João. E o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você, no seu íntimo, no seu coração. Então, todo o poder do universo em Cristo veio aqui na terra e nos deu essa condição. E é interessante que o tabernáculo havia 3 espaços, né? Tem o átrio, que é um lugar externo, que toda a gente poderia entrar ali. Tem um lugar santo, que somente os sacerdotes poderiam entrar. E tem o Santíssimo, que só o sumo sacerdote entrava lá uma vez ao ano, né? São 3 partes. Depois que Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala que o véu que separava o lugar santo dos santos, ele foi rasgado, né? Então, isso significa o quê? Que essa condição de entrar uma vez ao ano só para o sumo sacerdote já não existe mais. Já está aberto a todos os outros sacerdotes que estavam ali dentro. Então, hoje nós temos o tabernáculo como 2 partes, não é? A parte interna e a parte externa. E eu quero, de uma forma prática, falar sobre a nossa vida, como que é ser um sacerdote. E naquela época, o sacerdote tinha... Deus preparou a tribo de Levi para cuidar do tabernáculo, né? E eles viviam só para isso. Eles cuidavam do interesse de Deus ali na terra. E quando a Bíblia fala agora no Novo Testamento que eu e você somos reis e sacerdotes, significa então que nós fomos convidados por Deus a trabalhar com Ele, a fazer alguma coisa junto com Ele, a ter as preocupações que Ele tem, a ter os desejos que Ele tem, e viver para Ele. E há um versículo aqui em Colossenses 3:1 que eu gosto muito. Abre aí sua Bíblia, Colossenses 3:1. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de onde? Do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Verso 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha que interessante, o apóstolo Paulo diz: se você agora se converteu e se tornou um sacerdote, né, teve o direito de ser sacerdote, então viva como o sacerdote vive. O que o sacerdote fazia? Cuidava das coisas lá do alto, ele sonhava com as coisas lá do alto, ele se preocupava com aquilo que era de Deus.
E você fala, pastor, mas isso não é só para o pastor? Não, a tribo de Levi, ela tinha todos os funcionários do tabernáculo, eram da tribo de Levi, não eram só sacerdotes. Né? E as pessoas às vezes se referem ao pessoal aqui do louvor como os levitas. Não, mas quem é do louvor é levita, quem é sacerdote era levita, o irmão que ficava ali na porta servindo e recebendo as pessoas também era levita, a pessoa que varria o chão ali também era levita, ou seja, toda a gente pode participar dessa edificação. Todos podem fazer algo para o Senhor, todos podem trabalhar com Deus. E isso tira uma mentalidade que trava muito crente hoje, que é só alguns podem fazer alguma coisa na casa de Deus. Só o pastor é chamado para orar por curar enfermo. Só o pastor pode ir lá orar por um endemoniado para ele ser liberto. Só o pastor pode fazer ceia. Irmãos, eu tenho um tio que é missionário na África, e ele me contou uma história de que havia um povo, eles estavam há 10 anos esperando um missionário para ir lá celebrar a ceia. Olha que coisa terrível. 10 anos, porque falta entendimento que todos somos sacerdotes. Falta entendimento que o mesmo Espírito que está aqui em mim está em você também. E a mesma coisa que eu faço, você também faz, talvez numa proporção menor ou numa escala diferenciada. Então, isso, nós precisamos tirar isso da nossa cabeça de que só alguns foram escolhidos por Deus. Não, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você já foi escolhido. Você já está dentro do barco de Jesus. Você já faz parte do reino dele. Então, quando nós entendemos isso, nós podemos servir a Deus. E não tem coisa melhor do que servir a Deus. Hoje de manhã eu estava pensando nisso. Minha noite hoje foi longa. Eu fui dormir umas 2 da manhã e umas 4 já tive que acordar, porque levei minha avó e minha tia no aeroporto e foi uma pequena confusão ali. Mas eu estava pensando, mesmo cansado, fazer algo da parte de Deus é muito prazeroso. Então, servir a Deus com alegria, com paz, com harmonia entre eu e Deus, é a melhor coisa que existe nesse mundo. Sabe que as pessoas andam debaixo de condenação, andam debaixo de culpa por algo que fez, e aí acha que Deus está a condenar, e aí acha que Deus o tempo inteiro mede a sua vida. Não, Ele quer que você seja um com Ele. E só é possível ser um com Ele quando você entende que você é um sacerdote. Que a mesma coisa que o sacerdote fazia lá atrás, Deus colocou na sua mão para fazer hoje. Inclusive ouvi-lo. Se fôssemos diferentes de um sacerdote daquela época, ninguém aqui ouviria a Deus. Mas por que você consegue ouvir a Deus? Talvez você não ouve com essa voz, não é? Igual está ouvindo a minha, de forma audível. Mas você sente a presença de Deus. Por que é que você sente a presença de Deus? Porque você é um sacerdote. Nós falamos sobre a identidade do filho e a identidade do sacerdote. Domingo passado eu falei mais sobre ser filho. Eu e você somos filhos de Deus, porque a Bíblia já nos garante isso. Aos que creem, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Ninguém nos tira isso. Ninguém nos leva a pensar o contrário. Qualquer doutrina que você ouve aí fora, dizendo que você não é filho, você já rejeita, porque você tem uma certeza da sua identidade. Eu sou filho de Deus. Deus é meu pai, Ele cuida de mim, Ele me ama, Ele me sustenta, Ele luta as minhas guerras. Ele faz isso por mim. Nossa identidade já está formada nisso. Agora, no tocante ao sacerdócio, ainda falta. Ainda falta saber que você representa Deus. E muitos olham isso para o lado do medo. Eu represento Deus. Nossa, então eu preciso ver direito o que eu faço e medo de errar, porque se eu errar e tal. Não, você tem que pensar ao contrário. Todo o poder de Deus está dentro de mim. Eu fui chamado para isso. Quando eu piso lá no meu trabalho, o Senhor pisou naquele lugar.
Quando eu falo alguma coisa, Deus falou através de mim. Quando eu dou um abraço em alguém, né? Deus abraçou no meu lugar. Eu estava a compartilhar com os irmãos aqui, eu estou ficando meio doido. Eu estava na rua, uma vontade de abraçar as pessoas. Aí parei meu carro em frente a uma paragem de autocarro e tinha lá uma família, o pai, a mulher, 2 filhos pequenininhos. Eu fiquei na vontade de dar uma boleia para eles. Eu estou ficando meio doido. Mas isso é encargo, isso é amor. E aí eu estava com os jovens também num café e aí tinha um menininho lá com um caroço assim na testa. E quando eu vi o menino, meu coração já começou a disparar. Parecia que eu ia ter um ataque cardíaco ali naquela hora. Mas era o Senhor nos impelindo a ser sacerdote, a saber para que eu vim. E aí lancei o desafio para os jovens, eles aceitaram, levantaram, foi lá, orou com a criança. A mãe não queria muito, né? Isso às vezes acontece aqui. A pessoa às vezes se sente ofendida, não é? Mas nós estamos muito ligados para o que as pessoas vão falar do nosso trabalho. Nós simplesmente fazemos, porque o Senhor nos dá a direção. Então, quando você estiver lá no seu trabalho e sentir um desejo de orar por alguém, pode ter certeza, não foi o diabo que pôs isso na sua cabeça. E pode ter certeza, também não é de você. É de Deus. Então, quando nós entendemos isso, a nossa mente se abre para isso. Se abre para... Você acorda todos os dias com um pensamento: quem eu vou abençoar hoje? Eu estou sendo tão abençoado por Deus, eu recebo tanto da parte de Deus, eu me sinto tão amado por Deus, que eu preciso passar isso para alguém, senão eu vou explodir. Ah, pastor, eu não sinto isso ainda. É porque talvez você não entendeu o que é um sacerdote. Talvez você não entendeu que você carrega o Senhor no seu coração, onde quer que seja. Eu achava que quando a gente caía em pecado, o Senhor se ausentava. Eu achava isso, pensava isso quando era pequeno. Quando era mais novo, aliás. E aí, acontecia alguma coisa, eu achava que Deus... Não, agora você tem pecado, eu vou sair da sua vida. Isso era a lei, na época era assim. Mas o Senhor veio fazer morada. Já pensou, Deus, toda hora que você cai em pecado, Ele sai da casa? Ele ia viver peregrino. Aí Deus vai para casa, está limpo, fez um jejum, pediu perdão, tomou ceia, está limpinho. Aí Deus vai e entra. Aí segunda-feira de manhã alguém pisa no seu calo, você dá um chute no chefe, já... Aí Deus fala: ixi, agora eu tenho que sair daqui. Entrou o pecado. Aí depois você ora, se arrepende, aí Deus entra de novo. Deus ia ficar o tempo inteiro com a mala na mão. Mas não, Deus está aí dentro, Ele jamais sai de você. O Espírito dele jamais te abandona. Essa é uma garantia da palavra, é uma promessa. Jamais te abandonarei. Se você achar que o pecado é maior que o sangue de Jesus, você não entendeu nada ainda da cruz. Não há nada mais profundo que as mãos de Deus não chegam. Sabe, nós, quando entendemos isso, então nós temos essa consciência: o Senhor está comigo. E se eu errar? Levanta, pede perdão, mas continua. Ele está aí na mesma. Ele ouve na mesma. E Ele te usa também na mesma. Há uma falsa impressão de que quando você faz obras para o Senhor, você tem mais coisas dele, mas isso é uma mentira. Como é que acontece isso? Vou dar 2 exemplos. Um dia, alguém fala para você: olha, sábado nós vamos visitar um enfermo, ok? Então nós vamos orar para ele ser curado. Aí você faz jejum na semana inteira, né? Segunda, terça, só no líquido. Como é que você vai para a oração? Você vai confiante, você fala: agora esse negócio vai... Se tiver um cego, vai enxergar. Se tiver um cadeirante, vai andar na hora. Por quê? Porque eu fiz, eu jejuei, eu orei, eu paguei um preço. E esse é um contexto.
Mas vamos supor que durante a semana, né, no primeiro dia do jejum, você já foi chamado para ir numa churrascaria com o colega do seu trabalho, e aí comeu lá uma picanha, tomou cola e tal. Aí já vem a condenação, né? Meu Deus, eu sou um miserável mesmo. Falei que ia jejuar, né? Ainda bem que tem nenhum crente aqui para ver isso. Aí, na terça-feira, você fala, não, agora eu vou conseguir. Aí, você começa, você acorda, sua mulher já pôs o feijão na panela de pressão, já está aquele cheiro na cozinha. Você fala, meu Deus do céu. Aí cai de novo. Aí no quarto dia você fala, quer saber, eu não vou fazer jejum nada, eu vou orar na igreja todo dia, até lá. Aí você vem para a igreja e chega aqui, não tem ninguém, você fala, não, amanhã eu oro. Aí você passa a semana inteira, não faz nada. Como é que você vai para orar pelo enfermo? Senhor Jesus, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Só hoje faz um milagre, só hoje, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não fiz nada, mas me honra, só uma vez. Eu prometo que das próximas eu vou jejuar mais. Olha aí o sentimento de culpa e de condenação. Das duas formas, quem é que ia operar o milagre? É Deus. O que depende de mim e de você? Nada. Então, se você fizer mais jejum, você não tem mais de Deus. Pode ser que há uma edificação pessoal que aumenta a sua fé, e realmente você tem. Né? O jejum serve para edificar a nossa fé. Mas não é por causa disso que as coisas irão acontecer. Como que as coisas vão acontecer? O dia que eu e você entendermos que somos sacerdotes. E o sacerdote nasceu para isso. Jesus nos enviou, falou, curai os enfermos, liberta os cativos, ora pelas pessoas, e é isso que nós fazemos. Por que fazemos isso? Só porque nós amamos fazer. Não é um peso, não é uma lista do que fazer diariamente. Não, nós queremos ser porque eu sou sacerdote, eu nasci para isso. E meu trabalho é só um disfarce. Quem você é na sua essência? Sacerdote. O Tiago é um sacerdote, ele está disfarçado de analista de sistemas, não é? E por aí vai, o Edilberto é um sacerdote, ele está disfarçado de resolvedor de problema. Quem mais? Qual é a sua profissão? Você é um sacerdote, disfarçado do que você faz todo dia. É tão bom isso, porque você entende que Deus governa a sua vida. E o seu trabalho não precisa ser o pior lugar do mundo, pode ser o melhor lugar do mundo. Já pensou você ir para o seu trabalho e ter uma fila de gente, porque no dia anterior você orou, um paralítico levantou da cadeira de roda, e agora tem um monte de gente lá, e o seu chefe chega de cabeça quente, você ora por ele, ele já fica cabeça fria na hora. E aí as pessoas que estavam a se queixar o tempo inteiro do seu lado já não se queixam mais, já começam a agradecer a Deus. Olha que ambiente. Como é que nós vamos construir um ambiente assim? Quando eu e você entendermos que nós somos sacerdotes. E que quando pisamos num lugar, o reino de Deus vai ser estabelecido ali. Quantos entendem isso? Digam um amém bem forte aí no seu lugar. Então, como é que o sacerdote vivia? Eu digo para você que a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas é boa, perfeita e agradável quando você se alinha totalmente com Deus. Deus não tem compromisso em que a sua vida seja boa e agradável, mesmo que você esteja fora do propósito dele. Não. Se você estiver fora do propósito de Deus, é uma vida cheia de tribulação, cheia de complicação. E o Senhor, porque te ama, ajuda a si mesmo. Mas quando você está debaixo do propósito dele, e você faz e segue as direções do Espírito que você sente aí dentro, aí sim você vai viver uma vida boa, perfeita e agradável. Com aflições, mas agradável e perfeita. Perfeita. Então o que os sacerdotes faziam
naquela época, né? Eu falei que tinha as duas partes, interna e externa. Deixa eu começar pela parte interna. Na verdade, o tabernáculo todo tinha 7 objetos, elementos, que cada um deles apontam para um desfrute do Senhor. Então, lá dentro dos santos, havia um objeto dividido em 2 partes. Quantos irmãos lembram? Tinha a arca, né, da aliança. Em cima da arca tinha uma tampa que chama do quê? Propiciatório. No propiciatório, tinham 2 querubins, né, um de frente para o outro, e as pontas das asas estavam encostadas, uma de frente para o outro, e eles olhavam para baixo, para o centro da tampa. E ali naquele lugar, era onde o sacerdote trazia o sangue do animal que foi morto lá fora no átrio, trazia o sangue e aspergia, jogava em cima. Depois que jogava o sangue, aí Deus falava. E o que representa isso para nós hoje? Depois que o sangue de Jesus cobriu você, você agora ouve a voz de Deus. Mas e se eu pecar? O sangue não saiu. Eu costumo dizer que nós estamos debaixo de uma cachoeira do sangue. Mal você terminou de pecar, o sangue já te limpou. Para muitos isso é um escândalo. Sei que a maioria já está acostumado. Mas dizer que, não, pastor, mas não tem um tempinho assim, só de... Pecou, já está limpo? Pecou, já está perdoado? É interessante que a mulher, certa vez uma mulher foi pega em adultério. E a Bíblia diz que era flagrante adultério, ou seja, a mulher tinha acabado de fazer, né? Talvez estava ali sem roupa. E chegou até Jesus, os mestres da lei queriam que Jesus mandasse matar, Jesus falou, quem tem a primeira pedra atira, ninguém atirou a pedra, todo mundo foi embora, e aí a mulher olhou para ele, o que Jesus falou para ela? Cadê quem estava a condenar-te? Pois é, se não tem ninguém aqui que te condena, eu muito menos. Ela tinha acabado de fazer. Talvez nem tinha terminado ainda. O que Jesus falou? Eu não te condeno. Porque o meu sangue é maior do que tudo. Então, quando nós entendemos isso, nós andamos em paz, tranquilos. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre nós, ele nos limpa a cada dia. A cada dia somos limpos. E se o pecado vier, o que acontece? Se nós cairmos em pecado, a Bíblia diz que nós temos um advogado que vai junto ao Pai. E sabe o que o advogado faz? Mostra a carta de justiça. É interessante, eu estava meditar sobre isso essa semana inteira, sei lá, Deus falou comigo sobre isso. Quando alguém é condenado, e qualquer advogado, juiz ou alguém que entende a lei sabe que você só pode ser condenado por um crime uma vez, né? Depois que você cumpriu a condenação, você não pode ser mais nem acusado daquilo. Então, quando você cai em pecado e vai para um tribunal celestial, isso talvez aconteça em milésimos de segundos, você chega lá, antes do juiz te condenar, chega o seu advogado e diz o quê? Alguém já foi condenado no lugar dele. Então o que Deus faz? Não tem nada, você não tem nada. Por que a Bíblia diz que Deus apaga os pecados? Por causa disso. Antes do pecado vir à tona, já veio a justiça. E Deus não nos condena, não é por causa da misericórdia e do amor, é por causa da justiça, porque a justiça foi feita. Jesus pagou por todos os nossos pecados. O que nós fizemos ontem, o que a gente faz hoje, o que nós vamos fazer amanhã. Isso nos traz uma segurança. Porque
Eu sou um com Deus, nada me separa de Deus, nada tira meu ouvido de ouvir a Deus, nada me impede de chegar-me a Deus. E é tão bom servir a Deus dessa forma. É tão bom chegar diante de Deus e saber que eu sou aceito, que eu não tenho culpa, que eu não tenho condenação, que alguém já pagou no meu lugar. E eu chego diante de Deus, ousadamente confiado no trono da graça. Então o sacerdote fazia isso, ele jogava o sangue e falava com Deus. Quero dizer, Jesus já jogou o sangue, ele derramou todo o sangue dele por você. Logo, a voz de Deus na sua vida é um fato. Você não precisa fazer mais nada para ser aceito por ele, porque você já foi. Cutuca aí seu vizinho, fala para ele, você já foi aceito diante de Deus. Para reforçar isso que eu te falei, olha o que está escrito lá em Hebreus 7. Hebreus 7, 26. Diz assim, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Ele está falando aqui de Cristo. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Olha aí, seu advogado. Mais alto que os céus. 27. Que não tem necessidade como os sumos sacerdotes. E ele fala qual era a necessidade que o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia para ser aceito diante de Deus? Olha aí. Oferecer todos os dias sacrifício. Primeiro pelos próprios pecados. Depois pelo povo. Por que ele não precisa fazer isso? Aí ele diz aí. Porque fez isso uma vez por todas. Quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Então, antigamente o sumo sacerdote, ele vinha, se purificava, matava o animal pelos pecados dele, depois matava outro animal pelos pecados da congregação, e só depois disso o Senhor falava com ele. E o escritor de Hebreus diz, Jesus já fez isso uma vez por todas. Não precisa mais sacrifício, não precisa mais você fazer nada, porque ele fez no seu lugar. Aleluia! O segundo móvel que tinha era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú de madeira revestido de ouro. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei, a vara de Arão, que floresceu, e o maná. Mas o que significa a Arca da Aliança? Significa que Deus fez uma aliança comigo e com você. Você sabe que a aliança terrena, ela hoje não vale quase nada. As pessoas já se casam com... Aliás, os casamentos hoje não são mais alianças, são contratos. E você sabe, todo contrato tem cláusulas de cancelamento, de distrato. E as pessoas casam, pelo menos lá no Brasil, tem 3 modalidades. Comunhão parcial de bens, que é quando eu tenho algumas coisas, a outra pessoa tem outras, e quando nós nos casamos, o que era meu do passado é só meu. O que era dela, era só dela. Quando eu casei, foi assim. Foi parcial, porque eu tinha uma empresa lá, eu tinha medo de acontecer algum problema lá, e eu falei, bom, eu não tenho muita coisa, a Lorena não tinha nada também. Mas aí, como eu tinha uma empresa no meu nome, eu falei, vai que dá uma bucha isso aqui um dia, eu quero livrar você de problemas. Mas aí, do casamento para frente, é tudo comum. E aí tem a comunhão total de bens, quer dizer, tudo que você tinha, junta com tudo que o outro tinha, e vira um só e pronto, acabou. E tem a outra, que é mais absurda ainda, que eu acho que é separação total, não é? Ou seja, o que é seu, o que é meu, e continua assim. Em outras palavras, você tem sua vida, eu tenho a minha. Aí
algumas vezes do mês ou da semana a gente se junta, finge que é um só, mas depois cada um tem a sua vida. Olha que coisa do inferno. A aliança foi feita para ser algo eterno. A aliança foi feita como uma palavra tão forte, é um juramento tão alto, que aí diz o quê? Aliança. Mas a aliança que Deus fez com os homens não foi um contrato. Não foi separação total de bens. Não foi nem comunhão parcial. Foi comunhão total. Tudo que Ele tinha, Ele nos deu. E tudo que eu e você tinha ou não tinha, né, nós demos para Ele. Inclusive os nossos pecados. Sabe qual foi a troca do Calvário? Ele pegou o pecado, pegou os nossos pecados, colocou sobre Ele. E pegou a justiça dele e colocou sobre nós. Isso significa aliança. Um sacerdote, todas as vezes que entrava e via a Arca da Aliança, ele sentia o quê? Seguro. Deus é um comigo. Além dele ser meu pai, ele é meu sócio. Além dele ser meu sócio, ele é meu cônjuge. Ele trocou tudo comigo. Isso nos traz paz, segurança. Por isso nós oramos a Deus e pedimos algo mesmo sem merecer. E a graça significa um favor imerecido. Ou seja, eu e você não teríamos condições de comprar tudo isso. Eu e você não teríamos condições por si só de ser próspero, de ser tão feliz assim. Você vê isso nas pessoas que há no mundo. Ninguém tem satisfação plena nesse mundo se não é no Senhor. E nós temos, por quê? Por causa da aliança. E o diabo todos os dias vem na nossa cabeça dizendo o quê? Você não é filho, você não pode, você não fez isso, você não pagou, você não deu o dízimo. Você não fez, não é, você não é. E todos os dias o que nós afirmamos? Nós somos. Eu sou filho amado de Deus, em quem Deus tem prazer. Deus tem me abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes. Tudo que o Senhor pode fazer por mim, Ele faz. Porque Ele é meu Pai, Ele me ama. E aí nós vivemos assim, com certeza da aliança. Porque Deus não fez um contrato comigo, com você. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não falou, olha, agora eu morri, toma cuidado, porque se você cair, aí eu já não sei se eu vou pagar. Deus não fez isso. Jesus estava lá para tudo. E ao final da cruz, do tempo ali da cruz, o que Ele disse? Está consumado. Falei. Fiz aliança. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Deus jamais vai se arrepender da aliança que Ele fez comigo e com você, porque Ele amou. Paulo diz que quando Jesus se esvaziou, Ele amou a proposta que o Senhor fez para Ele, que o Pai fez para Ele. Ele amou, porque Ele sabia que ia ter eu e você com Ele o resto da vida. O que mais? Depois, quando sai do Santíssimo Lugar, no lugar santo, tinha 3 utensílios. Primeiro, o altar de incenso. Lá em Apocalipse 5:8, diz que o incenso são as orações dos justos. Não é? O incenso aqui aponta para algo gostoso, para algo prazeroso, né? Um cheiro que traz um ambiente. Na verdade, esse incenso aponta para os nossos agradecimentos. Não é bom quando você faz algo por alguém e essa pessoa te agradece? Você recebe isso bem. Quando um sacerdote desfruta de Deus, ele sabe que ele mesmo faz bem para Deus, porque Deus nos ama assim.
ele desfruta disso. E ao invés de murmurar e se queixar de outras coisas, ele agradece. Fala, Deus, obrigado pelo iPad que eu ganhei. Aqui, isso aqui eu nem orei pedindo, eu só desejei. E falei para minha esposa. Eu só desejei. E aí Deus me deu, pronto, estou feliz, agradecendo. Agradeci os irmãos, já agradeci a Deus. Isso é incenso, agradável ao Senhor. Deus não quer ver eu e você triste a reclamar das coisas. Não quer. Porque Ele pode resolver tudo. Atrás de uma oração de agradecimento tem sempre uma fé fortalecida. Por isso é muito importante para Deus que a minha fé e a sua não seja apoiada em homens, mas nele. Então, quando nós crescemos em fé, isso é agradável ao Senhor. E um sacerdote sabe que a oração de agradecimento e um coração agradecido abre portas. Ao invés de reclamar das coisas, começa a usar a fé para crer no impossível. Então, quando você olha para o seu ordenado mínimo que cai na conta bancária, não fala assim, mas que miséria de ordenado. Não fala isso. Fala, Deus, obrigado porque o Senhor me sustenta. Esse coração agradecido, ele move o coração de Deus, sabia? Coração contrito, Deus não despreza. Coração contrito é aquele que é feliz, que é alegre pelo que Deus deu. Ao invés de você reclamar do seu carro, falou, mas aquele carro velho. Fala assim, esse carro é o que me abençoa todos os dias. E com essas atitudes, a sua fé nele, ela cresce. Aí daqui a um dia você vê um outro carro, você fala, eu acho que Deus vai me dar um carro desse. Obrigado, Senhor, por um carro. Eu estou orando esses dias. Deus, eu quero uma Charan. Já viu a Charan? É um carro da Volkswagen. Cabe 7 pessoas, agora eu sou 5 lá em casa, né? Eu queria uma Charan. O meu carro está ótimo, eu não tenho nada a queixar dele. Mas eu olho para uma Charan, eu tenho vontade de ter. Você não tem, não? É só eu. Pastor, isso não é cobiça? Não, é fé. Mas se um outro lá tem, por que eu não posso ter? Né? É fé. Senhor, meu carro, né? Eu amo meu carro, mas se o Senhor quiser me dar um outro, vai ser um incenso aqui. Isso é um estilo de vida, isso é um estilo de vida feliz. Mas quando você vive ao contrário, é um terror. Ninguém consegue ficar do seu lado. Você reclama de tudo, do carro, da roupa, da comida, do cônjuge, do filho, do pai, da mãe, do vizinho. Você reclama de tudo. Isso não é um cheiro bom. Aliás, nem você consegue suportar. Nós precisamos entender que nós somos sacerdotes, nós temos tudo no Senhor. Deus fez uma aliança. Tem algo que está a incomodar o seu coração? Ore, fala com o seu pai. Mas não deixe isso fazer com que você tenha um estilo de vida de queixas. Não viva assim. Pergunta aí, seu vizinho, você já reclamou de alguma coisa? Então para com isso hoje. Agradeça. Olha aí para o seu cônjuge e fala, bendito Deus de Pai Celeste por você na minha vida. Fala aí para ele. Inventa uma poesia. Se você acorda todos os dias, olha para o lado e fala, oh Deus de misericórdia. Que vida mais infernal. Aí você fala, pastor, mas eu não vejo isso. É com o olho da fé. Tem que olhar para o seu marido e falar, isso aqui é igualzinho Jesus. Ah, mas eu não vejo isso. Olhe pela fé. E agradeça a Deus todos os dias. Agradeça a Deus pelas condições que você tem e tudo que você tem. Isso gera fé. Amém? Depois nós também temos um outro elemento que é o candelabro. 1 Coríntios 2:12, olha o que diz. Coloca aí para mim, por favor. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus,
para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe que o candelabro, ele aponta para a luz, né? Ele trazia luz ao ambiente. E a luz aqui significa que quando o Espírito está em nós, nós temos revelação, não é? Então, uma pessoa que não tem Deus no coração, ele lê a Bíblia e o máximo que acontece é ficar encantado com algumas histórias ou revoltado com outras, não é? Mas eu e você que temos luz, que temos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós lemos alguma coisa e recebemos alguma coisa, vem a revelação. Então, sempre quando você for ler a Bíblia, e eu quero incentivar todos aqui a ler, nem que seja um capítulo por dia, ora antes, fala, Deus, me dá luz, me dá revelação. A revelação é quando você lê algo e aquilo pula nos seus olhos. Você fala, uau, eu nunca tinha visto isso. Por quê? O Espírito te falou. E ele diz que o nosso crescimento espiritual não é através de sabedoria humana. Ainda que nós temos homens muito sábios do nosso lado e nos acrescentam muito, mas entenda uma coisa, quem mais acrescenta sabedoria na sua vida é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Ele traz luz, ele traz revelação, ele traz um start para algo na sua vida que talvez você não tinha percebido. E o sacerdote vivia isso sempre. Depois também, o terceiro elemento do lugar santo era a mesa dos pães. A mesa dos pães continha um pão de cada tribo, né? E o sacerdote se alimentava lá dentro, depois que ele fazia tudo, ele se alimentava daquilo. O pão, nós sabemos, e o próprio Cristo disse, que ele é o pão. Quando o sacerdote se alimentava do pão lá dentro do tabernáculo, ele era fortalecido espiritualmente. Aquilo ali não era um pão comum, não era só algo natural. Mas quando ele comia, ele recebia vida. E eu e você também hoje recebemos vida. Por isso fazemos a ceia todo mês, comendo do pão. O que Jesus disse? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E nós podemos então nos alimentar de Cristo todos os dias, ou podemos nos alimentar do mundo. Como é que nos alimentamos do mundo? Como é? Através da televisão, o que mais? Música, ensinamentos, escolas, universidades. Por isso é que nós estamos levantando um movimento dentro das universidades, amém? Amém, jovens? Porque nós vamos chegar lá na faculdade e dizer o seguinte, alguém que tem fome, eu tenho um pão que vem do céu. Esse pão que vem do céu, ele traz vida. Eu tenho uma água que tira sede. A água que nós bebemos, eu bebo essa aqui agora, daqui 20 minutos eu quero beber novamente. Mas Cristo traz uma saciedade infinita. E Ele pode resolver qualquer falta na sua vida. Então, quando nós entendemos que somos esse sacerdote, nós nos alimentamos só de Cristo. Nós entendemos que o único alimento que é bom para nós é Cristo. E aí ele deixa as outras coisas. Por que nós fazemos os cursos? Para que a nossa mente seja alimentada com a palavra de Deus. Você sabia que Deus pode guiar todas as áreas da sua vida? Está na Bíblia? Qualquer área do ser humano tem ensinamentos na Bíblia. Mas por que nós não procuramos? Porque a gente não entende isso. Não entende que o Senhor separou o pão para nós. Deus fez uma dieta exclusiva para você.
vai emagrecer o corpo, mas também o espírito e a mente. Vai fortalecer. O pão de Cristo tem todos os nutrientes necessários para eu e você viver aqui. E Paulo, quando dá a instrução da ceia, lá em 1 Coríntios 12, ele diz, olha, nessa igreja tem muita gente doente. E não é pouco que morre, porque não entendeu o que é a ceia. Não entendeu o que é o pão. Você sabe que todas as vezes que você come o pão da ceia, você tem a oportunidade de viver instantaneamente uma cura? Porque Jesus já disse. E quando nós cremos nisso, nós vivemos. Pergunta aí, seu vizinho, você quer se alimentar do pão que vem do céu? Ou da pastagem aqui da terra? Eu prefiro o pão do céu. O filho pródigo, né, a história do filho pródigo é interessante. Diz que ele comia comida dos porcos. O que é comida dos porcos? Lavagem, resto. Coisas que se joga fora. No mundo aí está cheio de comida de porco, com todo respeito e amor às pessoas que estão aí fora. Mas a única comida verdadeira que traz vida, que você come né, sem condenação, é Cristo. Então nós nos alimentamos dele, nós ouvimos dele, nós buscamos a ele, nós nos achegamos nele, nós compartilhamos dele, para que haja vida. E aí eu entro na parte externa, já para concluir. A parte externa do tabernáculo também tinham dois elementos. Tinha a bacia de bronze e o altar do holocausto. Eu vou falar hoje sobre o altar do holocausto, porque não vai dar tempo de falar da bacia, talvez domingo que vem eu falo. Mas o altar do holocausto era o lugar onde se consumia as ofertas ou os sacrifícios. Então a pessoa queria dar uma oferta a Deus, ia lá e colocava, em forma de animal, obviamente, ou queria ser purificado, colocava o animal lá e o fogo queimava. Sabe que hoje não precisa mais do sacrifício. Mas olha que interessante, aqui em Levítico 6, quando Deus dá a instrução, olha o que ele diz. Levítico 6:12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ler isso junto? 1, 2 e... O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Você sabe que esse fogo aí, ele veio do céu. Isso aqui é um fogo que veio do céu. Quando você se converteu, veio um fogo do céu da sua vida também, através do Espírito. Hoje não há mais fogo para queimar a oferta e nem sacrifício, mas há fogo para destruir tudo aquilo que é carne na nossa vida. E não só isso, mas também o Espírito Santo veio para desfazer as obras de Satanás, para desfazer as obras do inferno. E o que diz aqui que o sacerdote faz com fogo? Não deixa apagar. Paulo fala para a gente não se esfriar, aliás, ele diz, qual é o versículo? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Encher do Espírito é a mesma atitude do sacerdote lá de antigamente de colocar lenha na fogueira. A gente só usa, pelo menos no Brasil tem esse ditado, colocar lenha na fogueira é quando uma coisa está ruim, você vai lá e atrapalha. Mas vamos usar isso para o bom sentido. Eu e você podemos todos os dias colocar lenha na fogueira de Deus. Todos os dias aquecer o nosso espírito. Todos os dias encher-nos do Espírito. Todos os dias transbordar do Espírito. Todos os dias ter uma experiência com esse Espírito novamente. Transferir isso para outros.
Você sabe que às vezes você vai num lugar, você ora pelas pessoas, você se sente sugado. Mas isso é verdade, é porque sai algo de você e vai para o outro. Aí quando isso sai, na hora já vem um fogo do céu e renova. E nós nos renovamos todo dia. Então nós, como sacerdotes, devemos manter esse fogo aceso. Como é que eu mantenho o fogo aceso? Se alimentando do Espírito. O que mais? Orando em línguas. O que mais? Falando a palavra, lendo a palavra de Deus. O que mais? Pregando a palavra de Deus. Não tem... Isso aqui gera uma faísca enorme. O que mais? Jejuando, edificação pessoal. O que mais? É tudo isso que às vezes nós não fazemos. Não é? Aí, toda a gente sabe o que fazer. Mas às vezes a gente não faz. Cutuca aí seu vizinho de novo, fala para ele, mantenha o fogo aceso. Não deixa apagar não. Ah, pastor, meu fogo já apagou há muito tempo, então nós vamos orar. Hoje o fogo do céu vai descer, vai fazer uma nova fogueira aí dentro de você. O Espírito está aí dentro. Deixa ele ser exercitado. Desfruta de uma vida cristã feliz, satisfeita, cheia do Espírito. Se você está com problema no seu casamento, se encha do Espírito. Está com problema lá no trabalho, se encha do Espírito. Está com depressão, se encha do Espírito. Não tem depressão que aguente. Não tem vírus nenhum que aguente temperatura. Você sabia que o nosso corpo, você fica com febre para matar as coisas ruins? Pois é, quando o fogo do Espírito passa aí, imagina um cabo de alta tensão encostar em você. Tudo que era de ruim passa, o de bom também, né? Mas o que... Só que o fogo de Deus não, ele opera só nas coisas ruins. Ele desfaz a obra maligna. Ah, pastor, hoje eu acordei tão para baixo, com pensamentos. Ore e acende o fogo. Ah, hoje eu acho que eu não posso. Deixa o fogo do Espírito pegar você. Ah, mas eu não consigo liderar uma célula. Acende o fogo. Porque você é filho, você é sacerdote, você nasceu para isso. Era, aliás, a função principal do sacerdote era manter aquele fogo aceso. Se o fogo apagasse, o sacerdote morria. Nós também, se o fogo do Espírito apagar, a gente morre. Não é a morte natural que você vai para o caixão, às vezes até acontece, mas é a morte espiritual. Tem um monte de cristão aí que parece zumbi. Só está a alma, né? A gente falou no curso, a alma penada. Não, a alma penada é a alma fora do corpo. Como a gente não separa essas coisas, né? Está só um zumbi, o espírito está fraquinho e a alma está forte, cheio de besteira. O corpo, então, está forte, cheio de músculo. Mas o espírito está fraco. Para de investir no seu corpo, que, não é? Segundo as leis físicas, tudo que está aí vai cair, literalmente. Está amarrado, amarra mesmo, põe um cinto, puxa. Esse corpo está condenado. A Bíblia fala que nós vamos receber um corpo glorificado. Mas o nosso espírito está pronto. Ele é forte, ele nos guia. Mas precisamos manter-o aceso. Eu não sei se você entrou aqui com o fogo apagado. Eu quero dizer para você que há muito fogo do céu para cair na sua vida. E você não precisa ter medo disso, porque é o maior poder que você poderia ter na sua vida. Jesus fazia tudo o que fazia porque ele era cheio do Espírito. O apóstolo Paulo fazia tudo também porque era cheio do Espírito. Os apóstolos faziam tudo porque era cheio do Espírito.
Os discípulos dos apóstolos faziam tudo porque era cheio do Espírito. E o discípulo do discípulo do discípulo do discípulo do apóstolo, que era discípulo de Cristo, é você que está aí sentado nessa cadeira. Você tem o ADN de Deus. DNA para os brasileiros. Você tem a essência dentro de você. Para que você vai aceitar qualquer coisa na sua vida? Para que você vai aceitar uma vida triste? Para que você vai aceitar um casamento mais ou menos? Por que você vai aceitar a doença? A Bíblia fala que doença é maldição, pois Jesus te livrou de maldição. Manda fora isso. Por que você vai aceitar a pobreza? Pobreza também era maldição. Não estamos mais debaixo de maldição. Nós estamos debaixo de bênção. Mas eu e você podemos desfrutar mais ou menos. Como? Se você mantém mais ou menos o seu espírito aquecido. O desejo de Deus, o apóstolo Paulo já nos ensina, para você encher do Espírito. Como é que faz para encher do Espírito? Vá para casa e medita na Bíblia, é isso? Não. Abra sua boca e fala. Declara salmos, declara hinos, fala das promessas. Eu, há uns 7 anos atrás, recebi uma palavra aqui no meu aniversário, o pessoal passou o vídeo. Aquilo me enche na hora, só de ouvir. Uma promessa de Deus lá atrás. E os irmãos também, uns 3 ou 4 me falaram desse vídeo. Pastor, eu me sinto parte disso. Porque é uma obra do Espírito, não é minha. E Deus liberou uma palavra sobre nós, há 7 anos atrás. Que o ministério lá de São Paulo seria um ministério que consertaria flechas. E depois que você conserta uma flecha, você pode lançar, que ela vai dar no lugar certo. E eu sou uma dessas flechas. Eu era meio torto, não muito, mas era. E o Senhor me consertou. Me enviou para estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje. Sabe, o Senhor vai afiar você, vai restaurar você. Minha irmã me falou essa semana, tem muita flecha quebrada aqui em Portugal. Eu estou orando, falei, Deus, traz todas para cá. A gente não é melhor que ninguém não, mas a gente entende disso, eu já fui quebrado também. Mas eu e você podemos viver uma vida medíocre na fé, ou podemos ser fortalecidos. Cabe a nós entendermos que somos sacerdotes. E que uma das coisas que o sacerdote faz, por prazer, é manter o fogo aceso. Porque ele sabe que esse fogo sustenta tudo. Se não houvesse sacrifício, não houvesse fogo, não fazia nada. Eu e você não podemos aceitar estar no vazio, está no mínimo. Então, nós temos que andar com o tanque cheio do Espírito. E nós fazemos isso como? De várias formas. Uma delas é abrir a boca e falar. Falar o quê? Tudo que Deus coloca aí dentro, você fala. Você ora com um, você ora com o outro, você profetiza sobre a sua vida, você faz uma declaração, você guerreia onde você está. Você intercede, faz tudo, você louva. Tem uns tempos já que o Senhor tem colocado um desejo no meu coração de fazer um culto só de louvor. Eu estou preparando isso aqui para saber como é que nós vamos fazer. Mas louvar ao Senhor, você não sabe a força que isso tem. Aliás, quem faz sabe. Tem dia que você está assim, né? Aí você ouve uma música, aquilo te traz memórias. Aquilo renova, aquilo parece que alguém colocou lenha na fogueira. Realmente colocou, porque o Senhor quer manter isso aceso. Qual que era o desejo do Senhor? Esse fogo jamais se apagará. Jamais se apagará.
Pode ser que um ou outro aqui está frio, mas nós todos aqui estamos com ele aceso. Nós vamos te ajudar nisso. Então eu queria que nós tivéssemos um tempo de liberdade para você que talvez se sente frio, ser aquecido pelo Espírito. E para você que sente que está quente, aumentar uma dose, colocar uma lenha a mais aí na fogueira. Porque hoje nós precisamos disso, mas amanhã você precisa mais disso ainda. Porque você vai para um lugar totalmente frio. Mas quando o fogo chega, quando a luz chega, não importa o tamanho das trevas, uma vela pequenininha traz luz. Ah, pastor, mas eu estou lá num lugar onde é tudo do inferno. Pois é, mas você não é. Tudo é do inferno, mas você é de Deus. E a Bíblia diz: maior é aquele que está em mim. Muito maior do que aquela universidade, muito maior do que aquela escola, muito maior do que aqueles ensinos malignos. Quantos testificam desse fogo aqui no seu coração? Fica de pé no seu lugar, nós vamos cantar uma música. Em seguida vamos orar. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar. Esquece de quem está ao seu lado agora. Faça isso como uma oração. Em teu amor, Acende um fogo. Acende um fogo em meu coração. eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar. Oh Deus, não há outro lugar onde eu quero que nós queremos estar, porque o Senhor é melhor. outro lugar do que Em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. se você sente que talvez você está com o fogo apagado, ou você está no meio, ou você quer mais assim mesmo, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Quanto mais ajunta a lenha, mais fogo pega. Então vamos chegar bem perto. Venha. Você que está aqui à frente, só feche seus olhos e receba. O enchimento do Espírito só depende da nossa fé. Nós podemos orar por você, nós podemos impor as mãos, mas a sua fé define isso. Você que está com o fogo aceso aí, vem aqui, vamos orar com esses irmãos. Me ajuda nisso. Você que está aí, pode vir aqui. Vamos orar juntos. Vamos orar para que isso seja fortalecido, para que o Espírito do Senhor fortaleça a sua fé nessa manhã. Vem rapidamente, os irmãos. Pode posicionar, pode orar já. Oh Deus, nós queremos liberar do Teu Espírito. Oh, xarabalamanassori, drebalamanás. Nós oramos para que o fogo seja aceso. Comandamos toda frieza caia por terra.
Receba mais. Oh, mais do Espírito. Deixe o fogo queimar no seu coração. Você que está aí atrás, ora com o irmão do seu lado, ora com alguém que está ao seu lado, para que você também seja fortalecido. Nós ordenamos, toda frieza caia por terra, todo sentimento contrário caia por terra, em nome de Jesus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em seu amor, em seu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em seu amor, em seu amor. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o desejo de Deus é que esse fogo jamais se apague. Se você perceber que abaixou 1 grau, sobe ele de novo. Peça ajuda, fala, irmão, ora por mim, liga para alguém, fala, olha, eu estou aqui na angústia. E quando o fogo vem, eleva a temperatura do seu ser, os vírus e bactérias somem. Aqueles pensamentos ruins de condenação, de culpa, de que não pode, de incapacidade, eles desaparecem, porque o Espírito Santo é tudo que nós temos. Ele é tudo. Então, durante essa semana eu vou te dar um desafio. Você levar esse fogo lá do seu trabalho. Mas você não precisa chegar lá e fazer igual nós fazemos, né? Tenha sabedoria. Não vai chegar lá e põe a mão e ora em língua. Não faz isso. Às vezes vai dar problema. Mas qualquer palavra que sai da sua boca já é uma labareda de fogo. Até um bom dia, com os olhos fitos no outro, já é algo do Espírito que vai acontecer. Um abraço, uma palavra de ânimo, uma sugestão de oração. Quando você vê alguém se queixar de alguma coisa, peça para orar. Fala, eu posso orar por você? Posso orar? Eu creio que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida. Ah, mas vão me chamar de louco. Sim, já está escrito, acabei de ler para você que é loucura. O sacerdote é louco. Não é normal. Porque Cristo não foi normal.
Quem olha para a cruz acha que é loucura. Mas nós que olhamos sabemos, nós só temos vida porque isso aconteceu. E deixa as pessoas falar, não tem problema. Quantos aceitam o desafio? Deixa eu ver, ergue a sua mão. Deixa eu tirar uma foto aqui, peraí. Amém. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana. Dê um abraço, pelo menos 3 ou 4 pessoas. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.